Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Vou ler o Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Vamos às reverências. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 15. Draupadi, a mãe dos 5 filhos dos Pandavas, após ouvir sobre o massacre de seus filhos, começou a chorar em aflição, com os olhos cheios de lágrimas, tentando apaziguá-la diante de sua enorme perda. Arjuna lhe dirigiu assim a palavra. Verso 16. Ó amável Senhora, quando eu te presentear com a cabeça daquele Brahmana, após decapitá-lo com as flechas do meu arco Gandiva, enxugarei as lágrimas de teus olhos e te trarei paz. Então, depois de cremar os corpos de teus filhos, poderás tomar teu banho de pé sobre a cabeça dele. Repetindo, verso 15. Draupadi, a mãe dos 5 filhos dos Pandavas, após ouvir sobre o massacre de seus filhos, começou a chorar em aflição, com os olhos cheios de lágrimas. Tentando apaziguá-la diante da sua enorme perda, Arjuna lhe dirigiu assim a palavra. Verso 16. Ó amável Senhora, quando eu te presentear com a cabeça daquele Brahmana, após decapitá-lo com as flechas do meu arco Gandiva, enxugarei as lágrimas de teus olhos e te trarei paz. Então, depois de cremar os corpos de teus filhos, poderás tomar teu banho de pé sobre a cabeça dele. Gratidão. Hare Krishna. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Om Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes na sala. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, eu estou ouvindo. Muito bem. Então eu vou fazer aqui o sânscrito, tá? A leitura do verso em sânscrito. Para os aniversariantes do mês aí. Vou ler os versos em sânscrito. Om Matashi Suran Hidhanam Sutanan Nishamya Ghoran Paritapyan Mana Tadaruda Vaspa Kalakulakshi Tan Sachavhayan Ha Kirtanmaji Om Dada Suchaste Premi Jami Bhadre Yadbrahma Bhando Shira Atadhyayanaha Ganjiva Muktai Vishikhai Upahare Chakramya Yat Snasyasi Dhagda Putra Om. Muito bem. Draupadi, a mãe dos 5 filhos dos Pandavas. Essa parte do Srimad Bhagavatam está fazendo uma alusão ao texto conhecido como Mahabharata, né? O Mahabharata. O Mahabharata, ele é uma epopeia, não é? Como
algo semelhante ao Lusíadas de Camões, Ulisses de Homero. Mahabharata, ele é um poema épico que conta a história da formação da Grande Índia, né? Bharata. Bharata se refere a um rei no início, né, da formação do Império da Índia. Já havia ali cultura védica, mas a terra, nesse período, ela era conhecida como Ilavrita. Dentro dos textos, ela era conhecida como Ilavrita. Ilavrita é uma referência a um arquipélago de 9 ilhas, tá? Que nós só conhecemos a nossa própria ilha, que é a Terra. Mas o mapa da galáxia, a galáxia ela é mapeada. E o mapa da galáxia mostra a localização de 9 ilhas, os quais a Terra é uma delas. A Terra é uma ilha, cercada, que é uma ilha, uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Isso é uma ilha, né? A Terra, o que é a Terra? A Terra é uma ilha. É uma porção de terra cercada de espaço, ou cercada de éter, né? Por todos os lados. Então, a Terra é uma ilha. E o sistema solar é a localização onde a ilha se encontra. Existem 9 ilhas espalhadas na galáxia. E do ponto de vista da nomenclatura dada pelos semideuses, os semideuses são aqueles que mapearam a galáxia e, né, são os devas, né? Eles mapeiam a galáxia e dão a localização da Terra na galáxia. A localização na Terra da galáxia fica no sistema solar, eles têm a referência, né? E a referência é apresentada. Existem outras. Então, essa daqui ela é chamada de Ilavrita Varsha. Varsha significa porção de terra ou ilha, ou a ilha de Ilavrita. E bom, depois que eles colonizam a terra, eles cultivam a terra, gerando a situação ideal, né, ou adequada, para que haja o desenvolvimento da vida. Então, os nativos locais, que são os seres humanos, são, então, eventualmente treinados ou orientados, cultivados para desenvolverem condições de emancipação. No passado remoto, o mundo era habitado naquela região, tá? Assim, 10 mil anos atrás, você pode pôr aí que a Europa era formado por tribos. O Império Romano, quando chegou na Alemanha, por exemplo, eram tribos nômades. Aqueles filmezinhos do Asterix, Obelix, mostrando aquele pessoal. A Alemanha era aquilo mesmo. A Bretanha, a Inglaterra, os vikings, por exemplo, que nem existem mais, que habitavam aquelas regiões. Então, nesse período, isso é o quê? Estamos falando de 3 mil anos atrás, né? Então, naquele período, a Terra ela era habitada por civilizações em qual região? Na região onde nós conhecemos hoje como Índia, a Ásia, a China, o Oriente Médio, eram tribos nômades também, que andavam de camelos para cima e para baixo. É o que tinha. Algumas populações muito, assim, rarefeitas. Agora, naquela região, que é a região que se conhece como Bharata, já havia civilização formada, bem desenvolvida. Então, foi ali que o conhecimento védico foi originalmente plantado e cultivado. E surgiu um rei, nesse contexto, um rei muito piedoso, chamado Bharata. Esse rei
ele era muito rico, muito poderoso, mas ele era seguidor da cultura védica. E todos os seguidores da cultura védica sabem que esse mundo, ele não é para brincadeira, não. Esse mundo não é para ser abraçado e acolhido para sempre, não. Ele é uma terapia transitória. Ele deve ser deixado. As pessoas sóbrias, inteligentes, sabem que em algum momento esse mundo deve ser deixado, porque ele produz muitas lágrimas, frustrações, decepções, muitas tristezas. O caso dessa rainha, por exemplo, Draupadi, é um caso desses, né? Em que ela é relacionada com os Pandavas. Os Pandavas são personagens especiais dentro da epopeia, né, que é o Mahabharata. Então, esse Bharata é ancestral dessa rainha, Draupadi, né? E ele, então, deixa a, o palácio, entrega o reinado para os seus diferentes filhos e vai para a floresta meditar e se preparar para sair do chamado mundo material. É assim que todos os homens santos, pessoas piedosas, dentro da cultura védica, fazem. Num determinado período da vida, eles se retiram da vida comum para dedicarem-se exclusivamente ao cultivo do conhecimento espiritual e se prepararem para sair, porque eles sabem também que a permanência deles no seio familiar onera o peso da família e impede que essa família se libere, porque os mais velhos, com mais conhecimento, devem sempre ir na frente para liderar aqueles que são mais jovens, com menos conhecimento. Então, aqueles que alcançam a maturidade também alcançaram a sabedoria. E essa fase da sabedoria deve motivar o ser a desejar ascender aos céus, para que as lágrimas sejam aliviadas por completo, como Jesus disse, né? Aquele que é, aquele que bebe dessa água não terá mais sede, as lágrimas serão enxugadas por completo, os sofrimentos cessarão. Olha o caso dessa rainha, ela é uma rainha, Draupadi, uma rainha. Ela tinha 5 filhos, né? O Arjuna era o esposo dela. Durante o exílio dos Pandavas na floresta, por conta de um problema lá, técnico de uma aposta que foi feita, uma questão familiar, eles tiveram que ser exilados e viver 14 anos em estado de exílio na floresta. E essa rainha, ela era uma princesa em um palácio. E o Arjuna tinha prometido para a mãe dele que tudo o que ele conseguisse encontrar, ele dividiria com os irmãos, sempre. E eventualmente ele ele estava exilado na floresta, ele saiu para procurar mantimentos, coisas necessárias para a manutenção da família, eles tinham que viver escondidos nessa época. E o Ásmila foi então até um reino oferecer os seus serviços de consultoria, né? Porque ele era um kshatriya, tinha muitas habilidades, e eventualmente ali ele acabou se deparando com a rainha, com a princesa Draupadi. E naquela época, a Draupadi ficou encantada com Arjuna e, para encurtar a história, ele acabou se casando com ela. Ela conhecia as condições, sabia que ele estava no exílio e tudo, mas ela se apaixonou por ele. Ela aceitou as condições de vida dele. E ele também havia dito para ela que ele tinha feito uma promessa para a mãe, de que qualquer coisa que ele conquistasse dividiria com seus irmãos. Então, Draupadi deveria ser esposa de todos os irmãos, e não apenas dele. Então, ela foi levada ao acampamento
e ela passou, então, a ter 5 maridos, 5 esposos, 5 maridos. E na convivência, naquele período, havia um trato social entre as famílias, né, da aristocracia principalmente, que isso era permitido. Por exemplo, quando um marido, né, um homem, falecesse e a mulher não tivesse filhos, o irmão poderia, então, desposar a esposa e oferecer a ela um filho. Isso era autorizado naquele período entre os acordos do contrato familiar. Não era considerado adármico, porque isso era entendido como caridade ao irmão, que não podia ter filhos. E alguns procedimentos que para nós hoje pareceriam ser absurdos, naquele período era parte do processo da manutenção e legitimidade da família. Até recentemente na Europa era assim, primos, né, se casavam entre si, as famílias faziam, a família, por exemplo, dos Habsburgos na Europa, que tinha um problema genético com os queixos, por conta de que eles tinham muitos relacionamentos familiares para a manutenção da família, né, da riqueza da família, então eles se casavam entre si. E aí deu problema genético, né? Até que finalmente a família se extinguiu por conta da problema genético. Mas isso era comum nesse período. E a Draupadi, ela tinha, então, ela tinha um filho com cada um dos 5 irmãos, porque na cultura védica, a esposa ela deve oferecer um filho ao esposo. E a, cada irmão, não é? Não exatamente como uma, vamos dizer, com promiscuidade, né? O relacionamento deles era um relacionamento bastante dármico, respeitoso entre eles, mas no período fértil, como a Draupadi era muito fértil, ela então ofereceu um filho para cada esposo, sendo que Arjuna era o esposo principal. Os demais faziam parte do acordo do protocolo dármico. É bem complicado, né, para a gente entender isso hoje, mas naquele período parece que eles se davam bem e se entendiam bem com esses procedimentos aí, tá? E ela tinha 5 filhos pequenos. Durante a batalha de Kurukshetra, que foi a batalha que deu origem à Bhagavad Gita, as famílias dos soldados tinham permissão de ir junto na batalha. E elas ficavam a uma certa distância, em acampamentos, para dar assistência aos seus maridos soldados. Muitas famílias faziam isso. Essas famílias, elas não eram atacadas, elas não eram ofendidas, violadas. Às vezes, as batalhas demoravam meses. E os seus maridos ficavam fora de casa, os filhos ficavam, né, as esposas ficavam aflitas. Então, muitas dessas famílias que tinham condições também iam até os locais onde aconteciam as guerras. As guerras do período védico, ou da cultura védica, eram com horário marcado, lugares específicos, e não envolvia crianças, famílias. Somente homens bem treinados, guerreiros, é que podiam participar da guerra. Inclusive, homens frágeis ou adoecidos, famílias que tinham apenas um homem, por exemplo, na família, não podia ir para a guerra. E as guerras nunca aconteciam dentro das cidades, para não prejudicar a vida das pessoas comuns. As guerras sempre aconteciam fora das cidades. Era o tratado, o acordo entre os reis. E essa batalha de Kurukshetra aconteceu num local, né, justamente chamado Kurukshetra. Kshetra, que significa campo. Kuru, que significa o campo da dinastia Kuru, que foi escolhido
para que a batalha acontecesse, não um local específico. E as famílias foram juntos. Muitas famílias foram juntos, eles montaram seus acampamentos próximos do local de batalha, e quando acontecia no final da tarde, quando terminavam as batalhas, à noite, por exemplo, ninguém era autorizado a guerrear. Não havia ataques noturnos pelas costas, traição, esses tipos de procedimentos nunca houve. Não havia. Então, os soldados podiam voltar para as suas tendas, tomar banho, descansar, comer, dormir tranquilamente, e no outro dia marcava-se, o local era marcado, eles tocavam os búzios, e aí começavam novamente as batalhas. Assim eram feitas, travadas as guerras védicas. E a Draupadi foi para o acampamento junto com seus filhos. Eram 5 filhos. Aquilo nunca não estava de forma alguma na pauta que qualquer pessoa fosse lá fazer qualquer assim, violência contra as mulheres ou as crianças. Só que, como essa guerra aconteceu no início da Kali Yuga, que era da hipocrisia, da desavença, da loucura, então esse evento mostra o advento do início da Kali Yuga, porque o Drona, que era um jovem soldado, filho de Dronacharya, não, o nome, não, Dronacharya, o filho dele chamava-se Ashvatthama, se eu não me engano, Ashvatthama. O Drona, ele era, para vocês terem uma ideia, o Dronacharya, ele era o professor de Arjuna, professor de armas. Ele treinou Arjuna na arte militar. E o Drona, o filho dele, estava lá como soldado também, lutando na batalha. E esse filho, Ashvatthama, foi à noite, sequestrou as crianças e decapitou as crianças, matou as crianças, decapitadas. Decapitou a cabeça dessas crianças. E quando a mãe... Não, eles estavam dormindo numa cabana, numa tenda, e esse Ashvatthama, com a sua espada muito afiada, afiadíssima, foi e simplesmente cortou a cabeça das crianças. E a mãe, quando chegou pela manhã para ver os filhos, eles simplesmente estavam decapitados, mortos na cama. Essa é uma cena brutal, né? Bizarra, assustadora. E a Draupadi, então, entrou, né, em aflição e entrou em estado de luto. E essa situação foi bastante comovente, né? Bastante chocante. O Arjuna, então, para apaziguar o coração da Draupadi, teceu essas palavras: ó amável senhora, quando eu te presentear com a cabeça daquele Brahmana, que é a pessoa que matou os filhos, né? Após decapitá-lo, com as flechas do meu arco Gandiva, enxugarei as lágrimas de seus olhos e te trarei paz. Então, depois de cremar os corpos de teus filhos, poderás tomar teu banho, de pé, sobre a cabeça dele. Ele está tentando apaziguar a Draupadi, mas o que pode trazer paz a uma mãe cujos filhos foram assassinados, decapitados? O fato de o Arjuna, depois ele até cumpriu essa palavra, ele foi e, de fato, matou o assassino dos filhos, né? E trouxe ele, assim, no início, no primeiro momento, a própria Draupadi pediu para poupá-lo. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, porque são as histórias, né, do Mahabharata. Inclusive, eu sugiro que quem quer conhecer as histórias em detalhes, chama-se Mahabharata. O contexto, existem muitos, né, tem livros também para vender, você pode adquirir os livros, ou então tem audiolivros contando as histórias do Mahabharata. Mas, assim, o que pode trazer paz ao coração de uma mãe que teve os seus filhos decapitados? Essa mãe, ela pode ter paz em algum momento na vida dela, de novo? Por mais que, sei lá, o assassino seja enforcado ou assassinado,
pode aliviar, né, a indignidade dessa mãe, mas paz, eu não acredito que realmente isso daí seja suficiente para trazer paz ao coração de uma mãe que passou por isso daí. É, então, a gente olha para esse caso, um caso como esse, por exemplo, e nós refletimos, não é? Ah, como que a situação daqueles que querem paz, ou daquelas pessoas que querem simplesmente viver pacificamente dentro desse mundo, não tem essa segurança. É uma segurança ilusória, né? Como que a ilusão nos faz permanecer apáticos ou apáticas enquanto almas, nascendo e renascendo e sofrendo situações tão terríveis como essa, ser uma mãe, ter filhos e ver os filhos, né, sendo mortos, assassinados, decapitados. Quantas mães não passam por isso? Quantas mães não passam por isso? Né? Então, toda essa situação, todo esse conflito, indica que nós temos que aprender com os nossos erros, com os erros dos outros. Mas uma situação como essa, mesmo dentro, Arjuna era um dos personagens principais do Krishna Lila e era amigo primo de Krishna. Então, a relação era muito próxima e ainda assim, o fato de ter a relação, tudo bem que essas crianças faziam parte de um palco, mas acontece que, mesmo numa relação tão próxima, essa garantia absoluta de paz e tranquilidade, ela não está muito bem definida, não é? Porque a paz e a felicidade não dependem apenas de nós. Nós somos cercados, vivemos cercadas de outros pacientes que convivem dentro da mesma, vamos dizer assim, da mesma clínica, do mesmo hospital onde nós estamos nos curando, nos tratando, existem outros pacientes. E esses outros pacientes eventualmente ficam violentos e transformam nossas vidas em um conflito. Às vezes não precisa necessariamente ser violência física, né? É a violência mental produz essa insatisfação também. Logicamente que a violência física marca muito mais profundamente, mas é por conta da nossa convivência com os pacientes que, né, não possuem uma situação emocional muito bem controlada. Isso gera para nós um risco. É por isso que nós vivemos em ansiedade constante. Nós estamos constantemente em ansiedade por conta da falta de segurança na qual nós vivemos, num ambiente que não produz segurança. Então, todo o conhecimento védico, as histórias védicas, os eventos védicos, eles vão pautar para essa direção. Tenha o Dharma, viva com ética, com moral, seja dármico, desfrute da felicidade possível, tolere as aflições que surgirem, mas, acima de tudo, decida romper com os renascimentos e mortes. Busque o moksha, a liberação desse mundo material, porque ele é repleto de frustrações, decepções e sofrimentos. Então, as nossas experiências, para finalizar a minha fala, as nossas experiências de frustração, porque não é, cada um tem a sua pauta de vida, mas as nossas experiências de frustração, de decepção, de tristezas, de derrotas, têm uma função. É fazer o bom uso de um mau negócio. Tem uma função. A função é nos motivar, nos inspirar, nos iluminar, a tomarmos internamente a decisão absoluta de não mais retornar a renascer nas formas de vida humana. E para isso, a necessidade de ter conhecimento que justifique essa decisão é muito importante.
tá? Não é um ambiente seguro, principalmente para as mães, porque as mães são as que mais sofrem devido à vulnerabilidade do ato de amar. Não é um ambiente seguro. Não deve-se promover, né, o caminho da ascensão para que nós possamos viver em um ambiente seguro. Tá bem? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.